numa auditoria, que eu não vou ser rápido aqui, você tem um processo de avaliação de gestão, que é o PAG-SMS. É feito uma planilha com todos os requisitos que vão checar se a norma está sendo atendida. Aí sim, no fim de linha, na unidade. Essa auditoria é feita na unidade, tá? E pelo corporativo. Tá? O corporativo vai à unidade para verificar se ele atende ao padrão corporativo, se o padrão da área de negócio atende ao padrão corporativo e se a unidade está executando aquilo que tem que executar. Né? E aqui vocês têm uma noção, já praticamente o último slide, onde você tem como a Petrobras estava lá nos idos de 2007. Olha como é que estava a gestão de mudança, em que nível que ela se encontrava em 2007, e eu falei que as diretrizes foram criadas em 2000 e implantadas em 2002. Então, se eu estou falando de 2007, nós estamos falando com 5 anos das diretrizes implantadas, 59,7% estava sendo atendido. Né? Hoje, na última avaliação fechada de 2014, nós estamos com 81%, né? 7 anos depois dessa avaliação de 2005. Então, evoluímos 59% em 2007, 81% em 2014. E te digo mais, talvez, se a gente pegasse 2021, a gente consiga ganhar ali 3%, 4%, porque quanto mais próximo você chega do 100%, muito mais difícil é de você conseguir ganhar cada ponto percentual. Né? E eu relacionei ali as motivações que justificam, de certa maneira, esse aumento de 59,7% para 81%. Amadurecimento no entendimento da gestão de mudança, aí vem tudo que a Américo falou, né? O conhecimento, o trabalho, o entendimento do que é mudança. Processo interno de avaliação, não se iludam. Tá? Se você criar um excelente padrão, colocar excelentes pessoas, né, para administrar suas unidades, mas se você não cobrar, não verificar, ele vai atender aquilo que lhe cobram. Se a área de produção cobrar o tempo inteiro, e cobra, todo mundo sabe disso, cobra o tempo todo, porque isso é o lucro da empresa. Uma coisa que eu gostaria de falar, que não tem nada a ver com isso aqui, mas é interessante vocês terem na mente. Ninguém é contra a produção, não. Hein? A gente da segurança fica falando aqui, a produção, porque só para atender. Nós somos totalmente favoráveis à produção, porque se não houver produção, a gente não está aqui. Vai todo mundo aqui, sai. Sem produção, a empresa não vive. Então, nós queremos que a empresa produza. Nós só queremos que a empresa produza com sustentabilidade, com constância, e não naquele efeito serrote, altos e baixos. Queremos que ela tenha uma sustentabilidade constante, que seja visto como uma empresa segura, como uma empresa que consiga manter o seu nível de produção. Então, quando eu digo aqui que processo interno de avaliação como um dos motivadores, é porque você está cobrando, está mostrando que aquilo é importante, está fazendo com que a alta administração verifique esse número e diga, temos que melhorar, criando metas e criando objetivos. Certificação na OSAS 18001 ajudou um pouco, porque a OSAS ajuda muito na parte de gestão, de documentação, principalmente. E auditoria da ANP, por incrível que pareça, aliás, não é incrível, é normal, um órgão externo e do governo, ele influencia muito qualquer empresa quando é fiscalizada. Você tem que atender, eles estão cada vez se aprimorando mais, estão dentro da área de IP há uns 5, 6 anos trabalhando direto e estão entrando na área de refino, a área de Fafens, etc., estão entrando há 2 anos que eles estão começando, entraram com os padrões e estão começando a trabalhar. Isso ajudou muito também, porque você passa a ter essa preocupação e eles cobram. Então, você tem que ter. Tá? Então, era essa a apresentação. Obrigado.
A gente sabe que as empresas que possuem unidades produtivas complexas, elas desenvolvem técnicas para fazer as suas avaliações de riscos, e inclusive técnicas para fazer as avaliações de riscos voltadas para gerenciamento de mudança. E essas técnicas elas variam, na maioria das vezes, em nível de profundidade. Então, você tem uma técnica para fazer uma avaliação simples, para um processo simples, uma técnica um pouco mais robusta e uma ainda mais robusta para processos mais complexos. Eu queria entender, na empresa de vocês, como vocês diferem isso. Porque, quando você está falando de uma análise de risco de processo, definir a profundidade da sua análise é um pouquinho mais simples. Quando você está falando de gerenciamento de mudança, isso pode ser confundido entre os níveis de complexidade da avaliação que você precisa, ou até mesmo ser confundido em algum momento com a própria análise de risco de processo. Ou seja, o que eu quero entender é quando vocês fazem uma análise de risco de processo e quando vocês fazem uma análise de risco de gerenciamento de mudança. Vou falar rapidamente, o Américo depois completa. Bom, eu acho que deve ser na mesma linha. Na mesma linha que você falou, tanto de risco como a de mudança. Ou seja, você tem, dentro da sua análise de risco que já foi feita, você tem aquilo que é catastrófico para você. Aquilo que vai acabar com a tua empresa. Isso você não quer. Então, isso para você é o mais importante. Aí você tem as suas barreiras que fazem com que você não chegue nesse evento catastrófico. Essas barreiras, elas têm que ser gerenciadas com mais cuidado, porque são elas que vão evitar você chegar no evento catastrófico. As mudanças que você fizerem nessas barreiras tem que ter um grau de acuidade, de verificação coerente com a sua lógica que veio desde o início. Isso é uma lógica de raciocínio. Isso não é uma coisa estanque, né? Ou seja, tem toda uma sequência. Você tem uma unidade que não é importante para você, que se ela toda foi para o espaço, nada vai causar na tua empresa. Tá? Não linke isso que eu estou falando com pessoas. Eu estou falando de instalações. Tá? Então, ela não é importante. Você não vai dar a mesma preocupação, a mesma profundidade, que foi o termo que você usou, em técnicas, tá? Numa técnica mais rigorosa, mais aprofundada, com uma equipe para desenvolvê-la, de uma outra barreira, de uma mudança numa outra barreira, que é fundamental para a sobrevivência da sua empresa. Todas as mudanças são importantes, ponto. Mas você tem que ter... Você não tem mão para tudo. Não tem como você pegar, dando um exemplo bem rasteiro, como eu falei no início, né? Mudança do rolo de papel higiênico da esquerda para a direita. Né? Você não vai gastar a mesma equipe do que uma mudança de um reator, como nós vimos aqui, de uma ligação entre reatores, como nós vimos aqui de Fluxburg, né? que é a alma da empresa. É onde ela ganha dinheiro. Se aquilo ali parar... Por que eles não pararam? Porque estava numa crise, tudo que o filme falou. Mas não esqueçam, ali era a produção da empresa. Então, eles tinham que fazer de uma maneira rápida, só que o peso e a medida é que ficou desproporcional. Fazer rápido é condição de trabalho. Ninguém está falando aqui para fazer devagar, tá? Mas fazer bem feito. E dentro do conceito de fazer bem feito, inclui o trabalho da gestão de mudança, para fazer uma vez só. Pois não. Alô. Vocês usam algum tipo de ferramenta que direcione a pessoa que está fazendo a modificação no processo, por exemplo? Nesse momento, eu preciso fazer uma avaliação do tipo de gerenciamento de modificação. Nesse momento aqui, eu preciso fazer uma análise formal, mas não uma análise de risco de processo em si. Não, nesse momento aqui, eu preciso da análise de risco. Vocês usam algum tipo de ferramenta assim? Poderia falar um pouco como é essa ferramenta? Não tem uma ferramenta, pelo menos eu não conheço, eu não sei se você conhece, Américo. Eu não tenho uma ferramenta que faça esse direcionamento. Por isso é que a equipe que você define para fazer a gestão de mudança é fundamental. Porque é ela que vai definir a profundidade em função do risco, em função da probabilidade do risco, do que você está gerando.
Então, aí você vai aprofundar, ir para um RASOP, refazer um RASOP, entendeu? Fazer um quantitativo, refazer um quantitativo, né? Em vez de ficar só no qualitativo, vai depender do que você está mudando. E como é que eu chego lá? Você tem uma ferramenta para me orientar como é que eu passo de um para o outro? Eu não conheço, pode ser que tenha, mas é a equipe, é o corpo técnico, é aquela equipe que está ali que vai definir, poxa, isso aqui vou entrar no risco do catastrófico, eu vou detonar a minha planta. Se isso aqui eu vou detonar a minha planta, para tudo, vamos analisar aqui até onde eu vou. Foi uma modificação pequena, eu não preciso entrar numa grande revisão da análise de risco. Depende muito do feeling. Então. Do feeling. Mas isso aí, feeling é o dia a dia nosso, né? Sem ele você não. Eu falei com o Américo. Deixa eu complementar um pouquinho, porque essa sua pergunta ela é uma das perguntas mais importantes do processo de gerenciamento de mudança. É o que fazer quando se inicia a mudança e para que direcionamento eu vou. Eu cheguei a mencionar a vocês que a gente tem checklists. Os checklists eles são construídos estrategicamente e cada pergunta ela vai numa sequência, de forma que você não pode começar pelo fim do checklist, depois ir para o início, etc. Então, a depender das respostas que vão ocorrendo em cada checklist daquele, que envolve cada disciplina, ela remete para uma análise mais profunda. Há uma análise que pode ir para a análise de risco convencional de processo, né? E se a organização já tem dentro do seu ciclo de plano quinquenal suas análises de risco, você pode revisitá-las e verificar qual o impacto, etc, etc. Se não tem, que pode acontecer, se não tem atualizado ou se não fez ainda naquela área, é necessário fazer. Mas mais do que isso, através das perguntas, e a gente menospreza muito a importância dos checklists. Se o checklist não fosse importantíssimo, no avião não se usava checklist. Na indústria nuclear não se usava checklist. Eles são extremamente estratégicos. Onde o checklist lhe direciona para que profundidade de análise você tem que ir. Eu vou dar um exemplo simples. Simples. Digamos que altera a sua disposição de tanques dentro de uma organização, disponibilidade de tancagem, e determinado tanque que armazenava produto não tão perigoso, né, ou pelo menos não era tóxico, ele podia ser inflamável, mas não era tóxico, ele ficou disponível, e é um tanque imenso, fantástico para armazenamento de produto. Só que agora, a sua produção da sua planta que gera produto tóxico, ela aumentou e você não tem parque de tancagem. Então, que ideia maravilhosa, vamos armazenar esse produto tóxico naquele tanque que ficou disponível. Só que aquele tanque ele fica 1,5 km distante dos outros tanques que armazenavam o produto e fica a 30 metros da comunidade. Ao ficar a 30 metros da comunidade, você está colocando um novo produto, que é um produto tóxico, dentro de um tanque que já existia na sua organização. É uma mudança? Não, a minha instalação existe, o tanque já existe. Eu estou mudando o quê? O que você está mudando aí? Você está mudando o produto. Quando você fez as análises de risco da sua instalação, quando você fez uma análise completa de todos os riscos, incluindo uma análise quantitativa de risco, que é avaliar qual o potencial de dano à sociedade, à comunidade externa à sua organização, em cima de todo o seu cenário, todo o seu processo, naquele tanque não estava estocado um produto tóxico, que ao vazar, atinge 1 quilômetro de nuvem, que mata tantas pessoas, ou tem um potencial de letalidade de tantas pessoas. Então, uma mudança simples como essa, que é aparentemente simples, porque tudo existe, você só fez pegar a mesma tubulação, a mesma coisa que levava um produto, você vai levar outro, vai botar no mesmo tanque existente, vai lhe remeter, dentro de um checklist de alterações, vai lhe remeter a uma reavaliação do seu estudo quantitativo de risco, para verificar qual o seu hoje tolerância, se o seu critério de aceitabilidade de risco para essa nova situação, ela atende ou não dentro desse conceito de dano potencial à comunidade. Eu dei um exemplo só para você, para mostrar que esta resposta sua está nos checklists. Os checklists lhe direcionam para um maior aprofundamento ou não naquela análise, naquele estudo. Adicional? Posso chamá-lo? Ivan Mantovani.
Ah, vai ter um intervalo. Acho que após esse aqui, né? Vou fazer com a Jordana. Boa tarde. É uma satisfação estar aqui com vocês e dividir um pouco da experiência que a gente tem com gerenciamento de mudança de pessoas. Meu nome é Eduardo Francisco, eu sou gerente corporativo de segurança de processos da Dupont e tenho responsabilidade pelas operações da América Latina nesse sentido. A nossa apresentação, a minha e a Jordana, ela vai se apresentar depois, vai se focar, então, num dos elementos que compõem a gestão de mudança, que é a gestão de mudança de pessoas. Okay? Pode passar. Bem, a gestão de mudança de pessoas, indo diretamente ao ponto, né, o que ela se preocupa? Né? Em que as organizações, para operarem bem e operarem de maneira segura e com qualidade nos seus processos, elas precisam garantir o quê? Que com a vida organizacional e o que acontece com os nossos empregados, funcionários e com a gente mesmo dentro da organização, é que seja mantido um nível de experiência e de conhecimento mínimo, né, para esses processos. E que esse conhecimento individual, junto com os outros, né, identifiquem e mantenham também esse conhecimento e esse nível operacional da organização. Se nós fizermos isso de uma maneira indiscriminada, obviamente que as ações elas não vão ser as melhores. E no nosso caso, em particular, de segurança de processo, vão levar a acidentes. Que coisas acontecem na nossa vida no trabalho e que abrem oportunidade para que as mudanças aconteçam? Desde aquelas boas, né, de promoção, né, a gente é promovido, a gente quer ser promovido, né, quer crescer dentro da organização, e alguém tem que ocupar o nosso cargo, né, a nossa função. E esse nível de conhecimento e de capacidade e de habilidades precisa ser mantido. Então, isso já dá uma dica do que a gente precisa fazer, né? A gente precisa constantemente estar preparando as pessoas para assumirem posições. Também nos dias que a gente está vivendo aí de reestruturações, o que acontece também? As pessoas saem da organização. E a organização também tem que estar preparada e organizada para essas saídas. Para que quem ocupe o lugar, ou com a reestruturação que aconteça, o nível de experiência, o nível de conhecimento também se mantenha. E no dia a dia das operações das fábricas, ou mesmo do escritório, o que acontece? Também na vida normal. A gente pega uma gripe, né? No final do turno, o que acontece? A pessoa está com gripe, não pode vir. Quem está capacitado para substituir aquele operador, aquele eletricista? Então, nós precisamos ter também o quê? Uma organização preparada e pessoas prontas para ocupar esses lugares. A gente tira férias também, né? Quem substitui a gente nas férias? E aí não é por um turno ou 2 turnos de trabalho, mas é por 10, 15 dias. Né? As moças, as mulheres, né, têm nenê, né? E aí já é um tempo maior. Como que a organização tem que estar preparada para enfrentar esse período, né,
que a mãe vai ficar fora da organização. Então, tudo isso precisa ser definido num conjunto de regras e procedimentos que a gente chama de gestão de mudança. Okay? E essas regras e esses procedimentos, o que precisa ter dentro, bem estabelecido? Tá? Qual é a estrutura organizacional dentro da empresa, né? E que habilidades essas pessoas precisam ter. Então, a matriz, né, de função e treinamento já é uma das ferramentas, né, que o colega estava perguntando ali, quais são as ferramentas que a gente tem. Então, a matriz, eventualmente, até o nosso Excel, né, onde tem lá os cargos, as funções e as habilidades, é uma delas. A outra é a matriz de treinamento, né, onde os treinamentos para esses conhecimentos e habilidades são estabelecidos. No nosso caso, em particular, de segurança de processo, né, que habilidades a gente busca nessas pessoas? Que conheçam, então, o sistema de gerenciamento de segurança da empresa, né, as informações particulares dos processos onde elas estão, e aí a gente começa a girar os outros elementos do PSM, de pacote de tecnologia, né, as análises de riscos, os procedimentos operacionais e práticas seguras, qualidade assegurada, integridade mecânica e assim por diante. Esse sistema de gerenciamento de mudança tem que também ter o quê? Uma maneira de avaliar se, depois desse treinamento inicial, daquela exposição que a pessoa começa a trabalhar na função, ela demonstrar essas habilidades. No caso particular nosso da Dupont, a gente tem um cheque em 90 dias. Em 90 dias, a pessoa é avaliada, né? Sendo as habilidades específicas de habilidades teóricas, né, ou práticas, dependendo da função da pessoa. Tá? E, dessa forma, também, esse procedimento de gestão de mudança, ele vai ter planos emergenciais para aquelas situações que, eventualmente, no dia a dia, acabam acontecendo.